Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus e estamos aqui falando para novos convertidos. Serão, querendo o bom Deus, 26 aulas sobre doutrinas elementares. Na primeira aula falamos sobre a Bíblia, na segunda aula falamos sobre Deus e hoje, na terceira aula, falaremos sobre salvação. Eu quero aqui ler com os irmãos um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12. Nos diz assim o texto sagrado: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Fica bem claro que a salvação, a vida eterna, está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e somente nele. Ainda que Buda pode ter sido um bom homem, ainda que Confúcio possa ter sido um bom homem, ainda que Maomé possa ter sido um bom homem, o que eu não duvido, salvação, vida eterna, só na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O índio que está em terra longínquas precisam ouvir com clareza o plano de salvação. Pesa sobre os nossos ombros essa incumbência. Nós, como a igreja, de comunicar as boas novas de salvação. A natureza é padrão para a condenação, mas a natureza que é padrão para a condenação não é padrão para a salvação. Isso significa que se nós como igreja, você minha irmã, você meu irmão, nós como cristãos, se não comunicarmos com clareza o plano precioso de salvação, as boas novas do reino, o evangelho, a boa notícia de salvação, aqueles índios que estão isolados em terra remota serão condenados, porque como a Bíblia deixa bem claro, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Então, a nossa missão, irmãos, nós que fomos alcançados pela boa notícia de salvação, é alcançar outras vidas, buscar em Deus poder, coragem, ousadia, determinação e pregar o rolo sagrado, as sagradas letras, manejar as escrituras com habilidade dada pelo Espírito de Deus. Para isso, precisamos tomar tempo para debruçar sobre o rolo sagrado. Está saturado de Bíblia, imerso na Escritura Sagrada e pregar que Jesus Cristo e somente Ele é a ressurreição e a vida. Na introdução nós temos aqui, você agora é um salvo. Nós que andávamos uma vida desregrada, dissoluta, completamente alheio ao Deus do céu, hoje ouvimos a pregação do Evangelho, cremos, nos arrependemos e nesse momento aconteceu o ato da regeneração, do novo nascimento. Fomos inseridos ao corpo de Cristo e
adentramos em um processo de santificação que vai perdurar por toda a nossa peregrinação como forasteiros e peregrinos aqui em terra estranha, onde o fruto do Espírito de Deus, com as suas qualidades, cresce dentro de nós, amadurece dentro de nós, desenvolvendo em nós o caráter da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o caráter do eterno Filho de Deus. Irmãos, como salvos que hoje somos, nós temos a responsabilidade de alcançar outras vidas. A família de Deus está incompleta. Existem muitos Saulos de Tarso fora dos nossos arraiais e precisamos proclamar como arauto as boas novas do reino para que Deus os transforme em canal, em instrumento, em vasos de barro nas mãos dele. Assim como Deus nos resgatou do mercado de escravo, irmãos, Deus resgatará do mercado de escravo aqueles que estão fora dos nossos arraiais, dos nossos acampamentos. Quando você, minha irmã, meu irmão, nós cumprirmos a missão que pesa sobre nós, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a todos os moradores do planeta Terra. Nós agora, então, somos salvos, fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé para as boas obras. A salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber. Jesus veio aqui nesse mundo, enviado por Deus Pai, e aqui, irmãos, ele deu vista a cegos, aqui ele fez surdo ouvir, aqui ele fez mudo falar fluentemente, aqui Jesus fez paralítico saltar como um cervo, como uma corça, aqui Jesus limpou leprosos, aqui Jesus deu vida a um homem que já estava morto há 4 dias em estado de decomposição, porque a Bíblia diz que esse homem cheirava mal. Porém, irmãos, a missão primordial de Jesus ter vindo aqui é nos salvar. Jesus veio para nos dar essa grande bênção, irmãos. A bênção da salvação. É claro que o nosso Deus vai nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, irmãos. É a doutrina da mordomia. Nós administramos bens que pertencem ao nosso Deus. Nós somos mordomos. Em breve, irmãos, estaremos com o nosso Deus na eternidade. E tudo que está aqui, nossos veículos, nossa casa, todos os nossos bens, outros irão usufruir. Então, irmãos, todas essas bênçãos em todas as áreas da nossa vida vêm a reboque, porque o nosso escopo, o nosso alvo, a nossa finalidade é o próprio Deus. Ele, estar com Ele por toda a eternidade. Ele é o nosso quinhão, Ele é a nossa porção, Ele, o próprio Deus, é a nossa herança e o nosso galardão. É bem verdade que Ele fará e tem feito muito em nossa vida, mas não é o que Ele faz por nós, é Ele, é o próprio Deus. E Ele veio para nos salvar. A salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. A salvação é o tema central da Bíblia, o Evangelho, irmãos. A boa notícia de salvação é uma mensagem dentro da Bíblia. É possível nós
termos abraçado a causa do cristianismo há décadas e estarmos na igreja há décadas, sem ouvir há décadas o evangelho. É possível nós, como cristãos, passarmos décadas sem pregar o evangelho. É possível pregarmos toda a Bíblia e não comunicarmos o evangelho, porque a boa notícia de salvação, o plano de salvação, o evangelho, é uma mensagem que está dentro da Bíblia e é uma mensagem central da Bíblia. É a tônica, é o cerne, irmãos. É o motivo pelo qual Deus, o próprio Deus, veio nos salvar. Jesus foi o Emanuel, o Deus conosco. Natureza. Em uma pessoa, Jesus era completamente homem e completamente Deus. Toda a plenitude da divindade habitava nele corporalmente. Jesus abriu mão da sua glória, mas nunca abriu mão da sua divindade. Ele é o cabeça da igreja, salvador do corpo, que é a sua própria igreja. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso resgatador. Foi lá no Calvário, no Gólgota, no lugar da caveira, naquela pequena colina que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém. Foi o nosso representante, o nosso substituto, o nosso fiador. E ele, através da sua morte vicária, porque deu a vida em lugar de outro, em seu lugar, em meu lugar, ele satisfez a justiça de Deus. Agora, irmãos, quando cremos em Cristo de todo o coração, somos declarados justos pelo próprio Deus, porque a justiça de Cristo nos é imputada. E só dessa forma, uma vez sendo justificado, como diz Romanos capítulo 5, nós então, que estávamos longe de Deus, distante de Deus, que éramos inimigos de Deus, agora estamos perto de Deus, somos amigos de Deus, andamos com Deus e desfrutamos de paz com o Deus bendito, o Deus glorioso, o Deus autoexistente, todo-poderoso, o Deus de toda a graça. Todo crente deve conhecê-la bem e falar dela aos que ainda não aceitaram a Cristo para que também sejam salvos. Precisamos compreender com clareza o Evangelho, essa mensagem de salvação e comunicá-la com clareza para que outras vidas possam entender o Evangelho e vir para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é a salvação? A princípio, pode-se afirmar que ela é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado. Quando o nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva pecam, eles então caem deliberadamente, dão ouvido ao diabo e viram as costas para Deus e desobedecem o Criador. Com a desobediência do nosso papai Adão e da nossa mamãe Eva, toda a humanidade, irmãos, herda o pecado do nosso papai Adão e temos a culpa, toda a humanidade, a culpa de Adão imputada a cada um de nós. O nosso Deus, então, faz uma promessa antes de punir o pecado do nosso papai Adão e da nossa mamãe Eva, porque Deus expulsa eles, lança eles para fora daquele cenário paradisíaco do jardim de delícia.
Antes, porém, revela um plano. No capítulo 3, versículo 15 do primeiro livro, o livro de Gênesis, um plano que o próprio Deus havia elaborado antes da fundação do mundo, que da semente da mulher viria o segundo Adão, como está claro nos registros neotestamentários. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e do livro de Romanos, no capítulo 5, Deus Pai faz a promessa de enviar o segundo Adão. E assim, irmãos, acontece na plenitude dos tempos. Assim como nós tomamos por herdar a culpa de Adão e tivemos o pecado dele imputado, o nosso segundo Adão, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, leva sobre ele a uma imputação dos nossos pecados, ao Filho de Deus, ele leva sobre ele até aquele madeiro os nossos pecados. Jesus, irmãos, ele era o cordeirinho santo, puro, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Nunca houve engano nos seus lábios. O caráter do nosso Salvador era ilibado. Por que que ele vai até aquela cruz, irmãos? Porque ele tomou sobre ele os seus pecados. Minha irmã, meu irmão, os meus pecados, os nossos pecados. E ele leva sobre ele. E lá, naquele madeiro, ele faz expiação por nós. Ele quita a nossa dívida. Está consumado, está feito. E depois de morto, no terceiro dia, no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, ele ressurge dentre os mortos. Jesus morre para nos salvar e ressurge dentre os mortos para a nossa justificação. Jesus ressurge para a imortalidade. Ele foi o primeiro, irmãos, que ressurgiu para a imortalidade e hoje ele está vivo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E você, novo convertido, eu, novo convertido, aqui estamos. Fomos feridos por essa verdade para pregá-la, como arauto proclamá-la, difundir, disseminar as boas novas do reino. Um ato soberano de Deus, irmãos. Deus é quem toma a iniciativa depois da queda do nosso papai Adão e da nossa mamãe Eva. Eles estavam escondidos agora, depois que pecaram contra Deus, fugido de Deus, entre árvores. E o próprio Deus toma a iniciativa, porque a salvação não vem da terra, a salvação não vem de uma criatura, não vem do homem, a salvação vem do céu, vem de cima, vem de Deus. Deus salva o seu povo, Deus restaura o seu povo, Deus está formando a sua própria família. Deus é quem nos fez uma nova criação, irmãos. O mérito, a glória, a honra, o louvor, a exaltação, o enaltecimento, só a Ele pertence. É um ato soberano de Deus. A salvação é um ato da soberana vontade de Deus, que em seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos reconciliou consigo mesmo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo a humanidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. E tudo isso provém de Deus e não de nós mesmos, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou com Ele mesmo através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nos deu essa honra, irmãos,
de pregarmos as boas novas do reino para que outras vidas sejam reconciliadas, assim como nós fomos com Deus Pai também. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Observe que a salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade, condenada pelo pecado, como está claro em Romanos capítulo 3, versículo 10, versículo 11 e versículo 23. Deus veio porque ele nos amou, e nos amou com um amor eterno, irmãos. E nós, com o coração grato por ter sido alcançado por tão grande amor de Deus, precisamos aqui viver, irmãos, em novidade de vida, para agradá-lo, agradar aquele que nos resgatou, nos redimiu para ele mesmo, nos comprou por um alto preço. Devemos agradá-lo diariamente, através das nossas ações, dos nossos atos, das nossas atitudes, da nossa maneira de viver. Irmãos, precisamos viver à altura da vocação pela qual fomos chamados. Ela é oferecida a todos igualmente, sem exceção. A expiação foi ilimitada, dando possibilidade igual a todos de salvação, embora nem todos serão salvos, porque senão entraríamos aí numa falsa doutrina, mas a salvação é da condição igual a todos, para que, uma vez crendo em Cristo todo o coração, alcance a vida eterna. Ela é oferecida a todos, sem exceção. Em Cristo todos podem ser salvos, libertos do poder do pecado, tornando-se assim filhos de Deus, como está claro no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. É um ato da infinita misericórdia de Deus. Você aprendeu que a salvação é um ato soberano do Senhor, porque só Ele pode nos salvar. Somente Ele, irmãos. Não podemos recuar meio centímetro para o pelagianismo, essa doutrina herética, esse engodo, essa doutrina falaciosa, em que dizemos que nós nos salvamos com a ajuda de Cristo, que diz que o pecado do nosso papai Adão, nossa mamãe Eva, não nos afetou em nada, que ensina que nós, seres humanos, estamos na mesma condição do nosso papai Adão, da nossa mamãe Eva, antes da queda, sem ser necessário a graça de Deus para nos capacitar. E aí, somente uma vez capacitado pelo Espírito de Deus, crermos. Nós, irmãos, ao contrário do pelagianismo, somos bíblico e professamos em voz alta que a salvação vem de Deus e unicamente de Deus. É também um ato da infinita misericórdia de Deus, porque é dada graciosamente, mediante a fé, e não através dos nossos próprios méritos ou boas obras. A salvação, como já temos falado aqui, reitero para uma fixação, é pela graça de Deus, mediante a fé, para as boas obras. Nós, então, através das nossas ações, das nossas atitudes e das nossas boas obras, irmãos, deixamos claro que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, através das nossas obras, das nossas atitudes. Nós deixamos claro, irmãos, que somos de Deus. Se andamos ainda
uma vida desregrada, dissoluta, chutando a graça de Deus como se fosse uma lata vazia, cuspindo na graça de Deus, tendo a graça de Deus como algo debalde, inútil, sem valor, nós nunca fomos alcançados pela graça de Deus, mas ainda permanecemos nas trevas. O próprio Criador tomou a decisão de reconciliar consigo o homem, que pela desobediência havia se afastado dele, tornando-se escravo do pecado e inimigo de quem o criara. Você precisa saber, nós precisamos saber também que a sua salvação, a nossa salvação, custou um alto preço. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Embora, irmãos, para nós, graça é favor imerecido, é quando recebemos o que não merecíamos, e é a bondade de Deus em nos dar a salvação, é um presente para nós. Embora você e eu não tenhamos pago nenhum preço pela nossa salvação, um alto preço foi pago, não por você, não por mim, mas pelo eterno Filho de Deus. Deus proveu o Cordeiro para nos salvar. Deus proveu um Cordeiro para sangrar no nosso lugar. Um sangue não como o nosso, um sangue contaminado pelo pecado, mas foi o sangue do eterno Filho de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, do Emanuel, do Deus conosco, um sangue puro, sem mancha, sem ruga, sem mácula, e a honra, a glória pertence a Ele, a Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Foi imolado pelos nossos pecados. Jesus na cruz do Calvário, conforme a profecia de Isaías, capítulo 53. Porém, aos homens foi concedida graciosamente, segundo a misericórdia infinita de Deus. Jamais, irmãos, você pagaria tal resgate para a sua salvação, pois ela não depende de qualquer mérito humano, nem de boas obras, como está claro em Efésios, capítulo 2. É uma doutrina muito bem calcada, fundamentada, respaldada biblicamente. A necessidade da salvação. No tópico anterior, você aprendeu que todos pecaram, ficou claro, e o salário do pecado é a morte. Deus não empurra pecado para embaixo do tapete. Deus, ele pune o pecado. E Jesus tomou todo o cálice da ira de Deus sem deixar cair uma gota sequer, pagando o alto preço que os nossos pecados exigiam. Ele satisfez a justiça de Deus e, quando cremos nele, irmãos, nós recebemos o favor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus, somos cidadãos do reino de Deus. E quem conquistou, irmãos, esse posicionamento precioso para você, novo convertido, para mim, foi o nosso Salvador e Senhor da nossa vida, o eterno Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deste modo, todos necessitam da salvação, todos precisam arrepender-se dos seus pecados, confessá-los a Deus e abandoná-los definitivamente, aceitando o dom gratuito de Deus. Uma vez que ouvimos e entendemos as boas novas do reino, há uma necessidade de atender a esse chamado. E nós precisamos, irmãos, confessar com os nossos lábios, tomar essa decisão. Eu quero Jesus, eu quero o Salvador, eu quero esse Deus bendito e todo-poderoso. E nós aqui, como igreja,
estamos chamando homens e mulheres, como fez o profeta João Batista ali no deserto, chamando ao arrependimento. A origem do pecado, como o pecado entrou no mundo, como isto aconteceu, está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, colocou no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Disse-lhe que de todo fruto ele podia comer, porém, aquela da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor o proibiu. Lhe deu uma lei, lhe deu uma ordem, dizendo que se ele comesse do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. E foi o que aconteceu. Houve ali uma morte espiritual imediatamente e também adentrou na humanidade a morte física, porque embora o nosso papai Adão, mamãe Eva não tenha morrido de imediato, eles um pouco mais adiante morreram. Adão devia ser fiel ao Criador. Foi feito à imagem e semelhança de Deus, possuía poder de decisão, estava capacitado a discernir o bem e o mal, o certo e errado. Não era um robô nas mãos do Todo-Poderoso, era uma obediência incondicional. Foi a exigência única imposta à criatura humana. Enquanto obedecesse, viveria, teria acesso à árvore da vida. Todavia, apesar de usufruir as delícias do Éden, daquele lugar de delícia, daquele cenário paradisíaco, e conviver em perfeita harmonia com o Criador, o homem, tentado, pecou e foi destituído da glória de Deus com que fora criado, perdendo assim a comunhão com Deus. Deus, então, irmãos, ele vem para poder termos, nós um dia que tivemos o rompimento nessa comunhão com o Criador, o próprio Deus proveu um meio de nos reconciliar com ele mesmo. E isso acontece através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em Cristo desfrutarmos da mesma comunhão que desfrutou o nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva com Deus antes da queda. Como representante da raça humana, ele transmitiu a toda a sua descendência o estigma do pecado e a condenação da morte. A desobediência de Adão afetou toda a criação, a qual geme e chora sob o peso da maldição. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, do versículo 17 ao 19, em Romanos, capítulo 8, versículo 22. Nele, em Adão, todos pecaram, e por ele entrou a morte no mundo. A desobediência dele originou o pecado e condenou à morte toda a sua geração. Irmãos, aqui está o porquê precisamos de salvação. Aqui está claro para nós, cada um de nós, nessas doutrinas elementares, para nós, novos convertidos, o porquê precisamos de vida eterna, o porquê precisamos crer em Cristo de todo o coração e adentrar pela única porta, pelo único caminho, pela única escada que liga a terra aos céus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A herança do pecado passou a todos nós, irmãos. E os efeitos do pecado também. O pecado afetou o homem nas esferas física, mental, moral e espiritual. O caos está instaurado, irmãos, na humanidade, e isso está muito claro. Até mesmo por pessoas que não são evangélicas, irmãos. Pessoas de religiões várias, alguns até ateu, irmãos. Está claro para eles que há um caos instaurado na humanidade. Nós vemos os efeitos que são todos negativos. Toda causa tem as suas consequências.
E nós podemos considerar esses efeitos. A autojustificação, que tipificada nas vestes da folha de figueira, ao perecer, perceber que tinha pecado. Hoje o homem, irmãos, achando que sabe o que é melhor para ele mesmo, como o nosso papai Adão achava, pensava que sabia o que era melhor para ele mesmo. Vem com autojustificação, fazendo esmola, fazendo obras, como meio de alcançar a salvação. Mas a Bíblia deixa bem claro que há salvação e salvação somente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é você, não sou eu que estabelecemos como seremos salvos. A salvação é estabelecida pelo próprio Deus. E Ele fez uma promessa de enviar da semente da mulher um Salvador. E Ele enviou. E nenhum outro há salvação a não ser na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O medo foi instaurado também na humanidade. A maldição sobre a terra, a morte, a expulsão do Éden, a violência e o homicídio. Depois do pecado, irmãos, do nosso papai Adão, da nossa mamãe Eva, a violência cresce como uma espiral. Já observamos ali Caim matando Abel, um irmão matando o seu próprio irmão. Vemos ali um homem chamado Lameque se vangloriando de ter matado um homem porque ele pisou e matado outro porque lhe feriu. Então nós vemos, irmãos, o caos na humanidade, a corrupção geral do gênero humano, também a enfermidade. Mas, irmãos, Jesus veio para nos dar a vida eterna, para restaurar a imagem e semelhança de Deus em nós, irmãos. Essa imagem e semelhança que devido ao pecado foi deformada, foi manchada, maculada. Jesus vem para, uma vez nós crendo nele de todo o coração e tendo o fruto do Espírito amadurecendo e crescendo dentro de nós, possamos, irmãos, ter a imagem e semelhança desse Deus bendito, precioso, autoexistente e santo, restaurada em nós. Esse restaurar da imagem e semelhança de Deus na humanidade só é possível através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, então, ele nos justifica. Jesus, ele atua em nós. O ato da regeneração, que é o novo nascimento, o processo de santificação, é obra do Espírito de Deus em nosso espírito. Irmãos, pode-se então afirmar, podemos estar certo de que os resultados da salvação resume-se em possuir uma fé viva em Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Capítulo 3 também de Gálatas, versículo 11. Obter vitória sobre o mundo e o pecado. Já não estamos mais debaixo do domínio do pecado, irmãos, porque fomos libertos do poder do pecado quando cremos em Cristo de todo coração e também tornar-se membro da família de Deus. Meus irmãos, chegamos ao fim de mais uma aula. Que Deus vos abençoe, cada um de nós novos convertidos. Deus me dando vida até lá, querendo o bom Deus. Na próxima aula, na aula de número 4, iremos falar sobre a igreja. Oremos. Deus amado, nós louvamos, engrandecemos o teu santo e bendito nome. Obrigado a Deus por esse momento, o qual o Senhor, Pai, nos concedeu de estarmos aqui, compartilhando da tua palavra, da tua verdade, manejando bem, ó Pai, a espada do Espírito, a adaga do Espírito, que é o rolo sagrado, as sagradas letras. Nos dê, ó Pai, um dia abençoado na tua presença. Nos dê, ó Pai, coragem, força a cada um de nós novos convertidos para prosseguir na caminhada.
Meu Deus amado, em breve estaremos passando, ó Pai, nós que abraçamos a causa do cristianismo, depois de termos entendido, ó Pai, o Evangelho, passaremos, ó Pai, pelas águas batismais, ó Deus amado, professando, ó Deus, publicamente a nossa decisão por Ti. Muito obrigado, ó Pai, Tu és grande, todo-poderoso. Nós oramos, ó Pai, e somos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez por cada um de nós. Meu Deus amado, nos dê, ó Pai, clareza, iluminação na Tua palavra. Meu Deus amado, unge o nosso cérebro concernente ao rolo sagrado, às sagradas letras, ó Pai, para que possamos cumprir o nosso chamado, a carreira que nos está proposta. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus.